Meu nome é Bruno, eu atuo como gerente de inovação na Digital Pages. A Digital Pages é uma empresa de gestão de conteúdo, uma empresa parceira da Microsoft. É, Ela desenvolve soluções imersivas aqui na América Latina. O- as demonstrações que eu vou estar apresentando nessa palestra são casos de uso da Digital Pages. Eu também atuo como o MVP da Microsoft na categoria de Mixed Reality. Na verdade, a minha categoria é de Windows Development, só que eu sou especialista no desenvolvimento de soluções imersivas pautadas no HoloLens. Na América Latina, eu sou o único nessa categoria, até porque ela é algo novo, é recente. O meu título de MVP também é recente, comparado ao André e aos demais, eu sou novato, recebi em outubro do ano passado o meu título como MVP. Eu vim muito do mercado de jogos, então meu fluxo de desenvolvimento é diferente. O fluxo de desenvolvimento para o HoloLens, ele faz uso dessa arquitetura de jogos. A minha formação acadêmica é em automação industrial. Eu trabalhei cerca de 10 anos em empresas de desenvolvimento de games. Então, jogos para crianças, depois jogos para cassinos e tal. E nos últimos 5 anos eu tive o privilégio de trabalhar quase que exclusivamente com HoloLens e outros dispositivos imersivos, tal como a HTC Vive, Magic Leap e outros dispositivos de ponta, em função do cargo do setor de inovação que eu tive atuando nas últimas empresas que eu trabalhei. E nesse sentido, eu fiquei 24 horas, nos últimos 5 anos, literalmente 24 horas, respirando esse tipo de tecnologia, respirando esse fluxo de desenvolvimento. Então, eu atuo no fluxo como um todo, na cadeia como um todo, desde botar a mão no código, desde a parte do design, a otimização de asset, a parte de usabilidade para dentro de ambiente imersivo, pautado para ambiente imersivo, é um assunto que eu estudo bastante, gosto bastante. Eu costumo dizer que eu sou um designer que programa. E no último 1 ano, 2 anos, mais ou menos, em função do meu cargo novo na Digital Pages, eu tenho atuado mais na camada de negócios e arquitetura, mas sempre dedico no mínimo 4 horas diárias para estudo e tanto código, aprimorabilidade de código, mas principalmente de designer. Para essa apresentação, o tema é muito vasto, o tema é grande. Eu gerencio uma comunidade aqui no Brasil, então a comunidade eu centralizo ela no Facebook e no LinkedIn. No final da apresentação, vou estar dando o link para vocês e compartilhando esse PowerPoint também. Nessa comunidade eu sempre boto os artigos que eu escrevo, também os eventos que a gente organiza, uma comunidade ainda modesta, ainda pequena, mas estou sempre lá, todo dia eu olho, respondo as dúvidas, perguntas, compartilho informação lá dentro. Para essa apresentação, eu preparei alguns casos de usos reais, aplicados aqui na indústria, principalmente na indústria brasileira, e a minha intenção é instigar vocês e mostrar para vocês o que é possível fazer com uma tecnologia imersiva. Qual o estado da arte? Como aplicar? Muitas pessoas ficam pensando, HoloLens ou Smart Glass ou VR ainda é um hype, não é algo consolidado e não é algo que está fazendo resultado, está sendo aplicado no mercado, principalmente numa indústria de óleo e gás, numa indústria petroquímica ou numa indústria de mineração, por exemplo. Eu estou aqui para mostrar que não. O HoloLens, assim como outros equipamentos imersivos, eles são tecnologias ainda enterprise, eles não são tecnologias que atingiram a escala de consumo, e nesse contexto são tecnologias caras. Um HoloLens, por exemplo, $3.500 para trazer homologado para o Brasil, cerca com os impostos e tal, depende muito das taxas e o meio que você traz, mas na mão de um cliente final nosso pode chegar até R$ 68.000, entre R$ 30.000 a R$ 68.000. Então não é uma tecnologia para uso cotidiano, não é uma tecnologia para o público, é uma tecnologia para empresas. Mas existem meios de desenvolver para o HoloLens usando tecnologias mais baratas, como usar um óculos VR da HTC, da Samsung, por exemplo, que custa R$ 3.500, mesmo usando as mesmas bibliotecas, o mesmo fluxo de desenvolvimento para prototipar, é excelente. Ainda mais que na última versão do Mixer Reality Kit. Mas enfim, eu eu preparei para essa apresentação alguns casos de usos, então é uma apresentação bem prática bem bacana. Mas antes de começar essa apresentação, eu acho super válido, super interessante a gente definir alguns conceitos.
muito se confunde hoje, o mercado ainda está tomando forma, o mercado ainda não tem uma definição acadêmica, não foi definido academicamente qual o conceito de realidade aumentada, mista e virtual, assim como outros tipos que têm surgido, como o Blended Reality, muito prototipado pela Intel. Toda empresa, tal como a Microsoft, a Intel, a Facebook, eles têm um setor dedicado à pesquisa científica. Geralmente a Microsoft é Microsoft Research, o Facebook também acho que é Facebook Research. É sempre bacana estar acompanhando eles, sempre lançam bastante artigo científico de pesquisa e material que eles estão trabalhando, mas a mensagem é que tem um consenso de mercado e um agrupamento de mercado, claro, mas tem muita confusão até quando a gente vai fazer uma venda para um cliente ou apresentar a tecnologia para um cliente, a gente está no momento ainda de evangelizar o mercado, de explicar para o mercado o que é a realidade aumentada, mista e virtual, como ela se concretiza no meio de um equipamento, e aí sim, como eu consigo implementar isso no negócio do meu cliente e quais são as soluções que eu consigo embarcar ali, o que é possível fazer com ela. Então, antes da gente cair nessa conversa, eu queria pontuar alguns conceitos. Para esses conceitos, vai ser rápido, eu vou reservar 5 minutos na nossa agenda para falar sobre esses conceitos teóricos, e depois a gente vai para a ação, vai para a parte mais legal, que é a prática. Eu vou deixar um vídeo rolando, só para ilustrar o meu discurso. Esse vídeo não tem áudio, enquanto eu vou narrando ele, falando sobre ele. É um vídeo que a gente preparou até para explicar para o cliente a diferença de uma categoria para outra, ou entre outros aspectos. Deixa eu ver aqui no meu PowerPoint que tá aqui, beleza. Bom, vamos começar pela realidade aumentada. Quando eu falo de realidade aumentada, eu estou falando de um conceito que ele parte da premissa em que eu uso um dispositivo. Esse dispositivo pode ser um smartphone, um tablet, ou um smart glass, a gente já vai entrar nesse detalhe daqui a pouco, mas a mensagem é que eu tenho uma solução embarcada em um dispositivo, a exemplo aqui dessa ilustração tem um tablet. Essa solução, ela vai fazer uso do hardware do dispositivo e com a premissa de que eu estou projetando um objeto virtual, e esse objeto virtual, ele está fixo, ele está atrelado a um marcador. Então, no conceito de realidade aumentada, eu tenho um target, esse target pode tomar forma de um QR Code, uma imagem, uma posição geográfica, exemplo aquele jogo do Pokémon GO, uma superfície, ou um objeto, tal como um cubo, uma garrafa, tem aquele exemplo bem bacana da garrafa de cerveja que sai falando e tal, mas importante entender que o conceito de realidade aumentada, a renderização do objeto, a projeção do objeto, ela está diretamente associada ao target. Significa que se eu pegar esse QR Code e mover o QR Code, o objeto move comigo. Bibliotecas mais sofisticadas, tal como o ARKit da Apple ou o ARCore da Google, elas usam uma superfície como reconhecimento. Superfície, quando eu falo uma superfície, pode ser um plano, então um plano pode ser uma superfície de uma mesa ou uma parede. É um marcador ainda. Ela não está entendendo com precisão o detalhe do espaço, ela está identificando padrões, superfícies, e nessas superfícies ela projeta o objeto. Do mesmo modo que se essa superfície ficar oclusa, ela for tampada, obstruída por um outro objeto, ele perde a referência do marcador e, por consequência, o objeto deixa de ser renderizado. Então, na realidade aumentada, eu tenho a projeção de um objeto virtual, e esse objeto virtual é diretamente relacionado ao target, que pode assumir 5 diferentes formatos em grandes linhas. Nessa parte do vídeo, deixa eu voltar um pouquinho, a gente traz um conceito de realidade aumentada ainda, só que numa roupagem, uma abordagem diferente. Quando eu falo de realidade aumentada aplicada em Smart Glass. O Smart Glass ele ficou muito popular com o conceito do Google Glass. Né? Na verdade, o Google Glass é um produto, esse produto é da Google. Opa, voltei aqui. Esse produto é um Smart Glass da Google, então ele parte da premissa de que eu tenho um smartphone, deixa eu voltar para aquele pedaço do vídeo. Aqui. Bacana, aqui eu posso. PowerPoint pegou aqui. Deixa eu voltar mais um pouco. Tranquilo. Quando eu falo de um Smart Glass, eu parto da premissa de que eu tenho um dispositivo. Existem N fabricantes de Smart Glass, a exemplo da Google, que voltou com a versão Enterprise, versão 2, ano passado, a Vuzix, a Epson, a Toshiba, a Sony, enfim, tem N fabricantes, é uma tecnologia muito consolidada na indústria, diferente do HoloLens ou diferente do VR, que vem ganhando mais audiência e até mais capacidade ao longo dos últimos
5 anos, o Smart Glass já está consolidado na indústria nos últimos 10, 15 anos. É muito usado em warehouse, aqueles processos de picking, processo de coleta, mas esse equipamento, ele não é para um público final, ele não é para um consumidor usar no entretenimento, usar no game, usar no dia a dia. Tem até versões para usar em esporte e tal, mas são nichos específicos. O conceito de um Smart Glass, eu tenho um equipamento. Na verdade, todo o Smart Glass ele projeta a tela de um smartphone. Então, nesse contexto, eu tenho um dispositivo móvel, um smartphone, pode ser sistema Android ou sistema iOS. Poucos funcionam com iOS, para falar a verdade. Geralmente é sistema Android. Então, eu tenho uma solução embarcada em um dispositivo móvel. Essa solução se concretiza no formato de um aplicativo e ela transmite a informação via uma interface, que pode ser via cabo ou via Bluetooth, dependendo do modelo do Smart Glass, e o Smart Glass simplesmente projeta essa imagem na tela. Para alguns cenários de uso da indústria e até da saúde, tem total valor, total significado. Mas ainda continua sendo o conceito de realidade aumentada. Então, quando alguém pergunta quem é melhor, o Google Glass ou o HoloLens? Bom, são equipamentos diferentes, são conceitos diferentes. O HoloLens é um óculos de realidade mista e o Google Glass é um óculos de realidade aumentada. Não são competidores, não são melhores, são escopos diferentes, são propostas diferentes. Dentro de um Smart Glass, assim como eu tenho no conceito de realidade aumentada aqui, o objeto está atrelado a um target, a imagem acompanha o observador. Então, se eu movo a cabeça para a esquerda, a imagem me segue. Se eu movo a cabeça para a direita, ela me segue. Em alguns cenários, ela pode ser perturbativa, obstruir. Existe Smart Glass monóculo, binóculo, então diversas categorias. Depois eu mostro um exemplo mais claro. Quando eu falo de realidade mista, que é o caso do HoloLens, eu estou falando de um equipamento que ele tem um conjunto de sensores embarcados. No caso específico do HoloLens, ele usa o Azure Kinect, essa última geração. E esse sensor, esse conjunto de sensores, na verdade, ele tem a capacidade de entender o espaço, de mapear o espaço, de criar uma malha espacial. E com essa informação, eu projeto objetos virtuais no ambiente do meu usuário, e esse objeto é ancorado, ele é fixado no espaço do meu usuário. A grande diferença, a grande sacada, é que aqui o meu objeto ele está posicionado em relação ao espaço. Na prática, se eu botar essa turbina na minha frente, eu consigo andar em volta dela, porque ela não está na minha tela, ela está no espaço. Então, se eu olhar de cima, de baixo, de frente, de lado, é como se eu tivesse um objeto na minha frente. E um óculos de realidade mista, ele faz uso dos mesmos sensores para manipular a interface via gesto. Então, todo o controle de interface, toda a ação que eu faço é via controle de gestos. O que abre precedente para criar uma interface muito rica, um ambiente muito imersivo, ou como a gente vai estar vendo agora daqui a pouco, com os casos de uso do HoloLens. A mensagem que eu quero passar nesse momento, a informação que eu quero que vocês guardem para quando vocês verem os vídeos que eu vou estar demonstrando realidade aumentada é uma coisa, realidade mista é outra. São categorias diferentes. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, então tem prós e contras. Vai depender muito do caso de uso que você quer aplicar, né? Que você vai estar utilizando, ou aplicando, ou formatando, arquitetando uma solução. Não é o foco dessa apresentação, mas é importante pontuar o conceito de realidade virtual. Na realidade virtual, na realidade aumentada e na realidade mista, eu tenho a premissa de ter um equipamento, e esse equipamento ele tem uma lente semi-transparente. Então, o usuário sempre está vendo o mundo físico, ele sempre está vendo o ambiente que cerca ele. Então, na prática, eu estou projetando um objeto virtual e fazendo com que esse objeto virtual se mescle com o mundo físico de alguma forma, seja por meio de um marcador, seja por meio de uma informação, captura de informação do espaço. Na realidade virtual, eu faço o contrário. Eu levo o meu usuário para o ambiente virtual, então meu usuário fica ocluso. A exemplo daqueles jogos que a gente vê na montanha-russa no shopping e tal, que é muito comum. Realidade virtual na indústria é muito aplicado talvez em capacitação, em prototipação, em treinamento, mais nessa abordagem. É muito difícil solucionar um caso real com esse tipo de equipamento na indústria. É muito mais focado para entretenimento, né? Tem uma informação bem bacana e interessante, um conceito, na verdade, um pensamento, que os óculos de realidade virtual, eles miram a escala de consumo
mas eles não atingiram ainda a escala de consumo. Quando eu falo que eles não são um dispositivo que atingiu a escala de consumo, eu estou falando que um óculos de realidade virtual, beleza, ele ainda não chegou a um ponto, ele não convergiu num ponto que eu deixo de fazer as minhas coisas que eu faço no notebook para fazer no VR. O VR é legal, o VR é bacana, eu consigo fazer um treinamento super imersivo, eu consigo jogar um jogo de uma forma totalmente diferente, mas eu não consigo passar o dia todo ali. Ele não é confortável, não é ergonômico o suficiente para isso. Assim como um exemplo pessoal, hoje o Netflix, por preguiça, eu deixo de pegar o notebook, às vezes eu deixo de conectar na televisão e vejo no celular, vejo meu Star Trek ali no celular porque é mais cômodo. Então, a partir do momento que eu deixo de fazer algo em uma plataforma e passo a fazer em outra, aí sim ela atingiu escala de consumo. Não apenas esse aspecto, assim como fatores de ergonomia, fatores de preço, fatores de distribuição, logística, entre outros pontos. Mas é importante conceituar nesse ponto, nesse momento, que quando a gente fala de tecnologia imersiva, a gente está falando de 3 categorias. E dessas 3 categorias a gente define como um tipo. Eu vou estar falando muito sobre isso, tipo e forma. Tipo, quando eu falo de tipo de experiência, eu estou falando de experiência, ela pode ser do tipo realidade aumentada, realidade mista e realidade virtual. A realidade aumentada, mas agora puxando para a nossa temática da indústria, ela se concretiza na indústria por meio de um smart glass. Muitos casos da indústria, clientes até nossos, da empresa onde eu trabalho, eles preferem usar um smartphone. Existem áreas classificadas como áreas com alto risco de explosão, exemplo de refinarias, que usam smartphones, são os PDAs, né, os Personal Device Assistants, que nada mais são do que smartphones com emborrachados, classificados para entrar numa área com uma superfície explosiva, ou quer dizer, desculpa, com uma atmosfera explosiva. E existem áreas onde o operador necessita estar com as mãos livres. Então, o Smart Glass, bacana, funciona e se adequa bem. O Smart Glass ele tem como proposta renderizar informações sutis. Então, é um dado de texto com uma localização de um objeto, é uma pequena janela de vídeo, até porque ele tem uma limitação de hardware. O Smart Glass é mais leve, ele é muito mais barato, ele tem autonomia de bateria maior, só que ele perde hardware, ele não tem capacidade de processamento, ele não tem sensor de reconhecimento espacial. Mas a proposta dele é outra, a proposta dele é escala. E quando eu falo em realidade mista, essa tecnologia se concretiza na indústria por meio do HoloLens. Um outro equipamento que aplica o conceito de realidade mista é o Magic Leap. A MetaVision tem o MetaVision 2, ele é um óculos de realidade mista, mas ele não compete com o HoloLens ou com o Magic Leap, porque ele é um óculos de realidade mista third, ele é conectado via cabo num computador. Ele é o conceito, traz o conceito de realidade mista, mas é conectado via cabo. O HoloLens e o Magic Leap são óculos autocontidos. Tá tudo ali dentro. Processador, memória, placa de vídeo, tá tudo ali dentro. Hoje, o HoloLens é sim o equipamento mais capaz e mais sofisticado do mercado. Existem outros que estão surgindo. A Nreal trouxe uma outra versão. Até tem uma grande polêmica aí no mercado, porque a Nreal foi fundada por um ex-sócio, enfim, alguém majoritário aí na Magic Leap. Tem toda uma questão de ele pegou a patente, levou para a China, criou o próprio device que chamou de Nreal, lançou por um preço competitivo com uma tecnologia muito igual do Magic Leap, muito próxima. A Magic Leap é uma grande promessa, mas ela é muito mais pautada para o entretenimento. Eu vou estar mostrando um pouco mais sobre o HoloLens, que é o nosso objeto de caso de uso, e é onde eu vou estar demonstrando depois os vídeos, mas a mensagem é que, quando eu falo de realidade mista, hoje na indústria, ela se concretiza nesses 3 grandes players que eu estou colocando ali na tela. E quando a gente fala de realidade virtual, a gente está falando de dispositivos que são focados em entretenimento, game ou até capacitação, treinamento de funcionários, e se concretizam em 3 categorias. A TERD, que é um óculos de realidade virtual, que é conectado via cabo no computador, assim como mostrei naquele vídeo anterior, o processamento está no computador. O óculos nada mais é do que um projetor com um conjunto de sensores. A exemplo da HTC Vive, do Oculus Rift, do Samsung Odyssey, entre outros. E o usuário usa controles para manipular essa interface. E a categoria Mobile Based ficou muito popular com o Google Cardboard, e tem N fabricantes, mas até o pessoal confunde o nome, a categoria Cardboard. Não, Cardboard é o produto da Google,
que foi para massificar, né, para democratizar a tecnologia de fácil acesso, mas a categoria Mobile Based nada mais é do que eu tenho uma solução concretizada no formato de aplicativo, essa solução é embarcada, é instalada em um smartphone, e esse smartphone é colocado numa carcaça que tem um conjunto de lentes e algumas têm um conjunto mínimo de sensores para me dar perspectiva e dar uma escala e experiência diferente. E a categoria recente, que é a Standalone, que a gente está dentro de VR ainda, é uma categoria de óculos de realidade virtual autocontido. É algo novo no mercado, surgiu no último ano. Na verdade, acho que já completou um ano. Ela se concretiza por meio, por exemplo, do óculos Google Daydream, o óculos Quest. Apesar do HTC Vive ter um módulo sem fio, ele tem até agora um módulo Wi-Fi com baixíssima latência, ficou excelente. Só que ele ainda continua sendo uma categoria third porque o processamento está no notebook ou está num PC com um PC super potente, só que ele manda via Wi-Fi, com uma baixíssima latência por meio de um transmissor. Mas o Oculus Quest é o melhor exemplo da categoria Standalone. Standalone nada mais é, eu tenho o melhor dos mundos, eu tenho um hardware preparado para receber VR, diferente do mobile based, que o celular não foi preparado para aquilo. Algumas gerações agora estão vindo com processadores melhores, enfim. E eu tenho a liberdade de não ter um fio me limitando, me cercando. Fazendo um parênteses rápido, para a gente aproveitar melhor nosso tempo nos casos de uso, um pouco mais sobre o HoloLens. O HoloLens, então, como eu disse, é um óculos de realidade mista. Ele é da Microsoft. A Microsoft criou esse óculos em meados de 2012. Essa é a primeira foto dele, o protótipo dele. Ele foi lançado, ele foi publicado para comercialização em 2015. Eu tive a oportunidade de pegar uma das primeiras unidades aqui no Brasil, comecei a trabalhar com ele. Muito difícil na época, não tinha informação, não tinha quem pedir ajuda e foi quebrando muita cabeça. E ano passado, no segundo semestre de 2019, foi lançada a versão 2. Então, hoje existe duas versões do HoloLens. A versão 1 não é mais comercializada e a versão 2 ela já está em venda normal. Teve todo um transtorno com a venda, com a distribuição, depois entrou o contexto de pandemia e tal. Uma história curiosa, duas na verdade, é que o criador do HoloLens é o Alex Kipman, que é o pai do Kinect, e ele é brasileiro. Quem dera, espera um dia estar conhecendo ele. E outra história engraçada é que em 2016, esse cara aí do meio, o Scott Kelly, eu gosto bastante de astronomia, ele é um astronauta, ele ficou um ano na Estação Espacial Internacional, a Microsoft enviou algumas unidades do HoloLens para eles fazerem algum teste lá e tal, e teve um foguete da SpaceX que explodiu, que estava mandando uma carga com 3 HoloLens recém-lançados, protótipos ainda, e quando explodiu aquele foguete da SpaceX, lá se foi 3 belos HoloLens super caros. Trágico. Mensagem importante nesse ponto. O HoloLens, a segunda geração do HoloLens, ele é muito mais capaz do que a primeira geração. A primeira geração do HoloLens ela veio com a proposta de ser um DK1, um Development Kit 1. Então, ele é um kit de desenvolvimento, é um protótipo. Um protótipo que a Microsoft pegou e tentou sondar o mercado de saúde, sondar o mercado de indústria, ouvir o público, ouvir os empresários, ouvir os desenvolvedores, e com esses erros e acertos pegou as lições e transformou o HoloLens 2 num produto. E esse HoloLens 2, ele veio pautado para a indústria, ele veio com hardware preparado para o ambiente industrial, com classificação, com aspectos de ergonomia pautados em áreas classificadas. Ele veio com hardware muito mais capaz, ele veio com campo de visão maior, ele traz a terceira geração do Kinect, que é o Azure Kinect, tem alguns serviços cognitivos, tal como o Azure Spatial Anchor, bem interessante. Mas o aspecto principal do hardware é o microfone. O microfone ele tem um noise remove em tempo real. Enfim, tem uma série de itens, de detalhes, como o eye tracking no HoloLens 2. A mensagem que eu quero que vocês registrem é: existem duas versões do HoloLens. A versão 2 é muito mais capaz do que a versão 1 em termos de ergonomia, em termos de hardware e em termos de soluções, pautadas pela plataforma 365, Dynamics 365 da Microsoft, assim como outros players de mercado, tal como a DigitalPace, e a gente desenvolve essas soluções para o HoloLens. Bom, dado esse contexto, tem que ser o mais rápido possível, o mais breve possível, pulei muita coisa em respeito à nossa agenda e os demais palestrantes. Vamos para a prática. Eu vou demonstrar para vocês
3 casos de uso. Foi realizado ano passado numa prova de conceito com um grande player aqui no Brasil, uma indústria de óleo e gás. Eu vou demonstrar 3 experiências com formatos diferentes. Quando eu falo em tipo, quando a gente define tipo da experiência, isso é um conceito que eu tenho trazido para as reuniões, até para nossa mesa de negociação e formatação de arquitetura e proposta comercial para os nossos clientes. Como o mercado ainda não está se definindo, a gente tem observado o movimento de mercado e definido o tipo e a forma, até para definir as soluções que eu vou embarcar ali e o que essas soluções devem fazer e a arquitetura dessas soluções. Quando eu falo de formato da experiência, é o formato que o usuário vai consumir ela. Num consenso, existem 3 grandes formas de se consumir uma experiência imersiva. No modelo de assistência operacional, assistência autoguiada e assistência remota. Esses 3 esses 3 tópicos são um conceito. Esse conceito pode se concretizar por meio de soluções. Exemplo, a assistência remota. Existem N fabricantes com N soluções de mercado. A Microsoft é uma delas. A Microsoft tem o Microsoft Remote Assist, que é um produto, é um aplicativo que faz assistência remota embarcada no HoloLens ou num dispositivo ou num smartphone. Acho que a Movero, a Epson tem a própria solução também de assistência remota e outros vários players do mercado têm a sua própria. Mas todas elas são pautadas nos mesmos princípios, os mesmos princípios que balizam aquela solução. Por isso que a gente enquadrou em formatos igualitários. Vamos para o primeiro exemplo, vamos para a parte bacana que interessa. Vou deixar o vídeo rolando, vou complementando o que está acontecendo, vou avançando e voltando. Bom, quando a gente fala de assistência operacional, eu estou falando do conceito de uma solução que se concretiza no meio de um aplicativo. Esse aplicativo é instalado no HoloLens. O HoloLens nada mais é do que um hardware, do que um dispositivo móvel. E essa solução, ela permite que um operador da indústria acesse diferentes assets, diferentes recursos à medida que ele vai necessitando. Ele pode acessar um digital twin, um irmão gêmeo digital, que é um arquivo CAD convertido para um modelo mesh que o HoloLens consiga entender. Ele pode acessar um dado de IoT em tempo real, ele pode acessar um manual, ele pode acessar uma ordem de serviço ou outro qualquer dado. A interface que vocês estão vendo é a interface do RDP Player, que é um dos módulos da plataforma da Digital Pace, a empresa na qual eu trabalho. Essa é uma interface white label que a gente fez para um piloto com esse cliente de refinaria. E o que vocês estão vendo é a captura de tela do HoloLens, a captura real, sem nenhum tratamento, é exatamente o que o usuário vê quando está vestindo o HoloLens. Aspectos interessantes a se pontuar. Vocês estão vendo que ele está com as mãos livres, ele está usando EPI, está usando óculos, está usando protetor auricular, ele está no ambiente de alto ruído, ele está usando a luva e tal, mesmo assim consegue ter uma boa manipulação dos objetos e tudo mais. A grande vantagem do equipamento imersivo na indústria é a primeira. Ele consegue usar com as mãos livres, então ele consegue segurar uma ferramenta, ele consegue fazer uma operação, fazer uma manobra de válvula, por exemplo, durante o processo. Segunda vantagem, ele consegue se cercar de informação que antes ele só tinha acesso lá numa central de controle. Então, eu quero ver o nível de pressão em tempo real. Putz, eu tenho que passar o rádio. Ô José, como é que tá a pressão? Vou mexer a válvula. Ele não tinha essa resposta, ele não tinha esse feeling em tempo real. Eu quero ver como é que tá essa válvula por dentro. Vou fazer uma manutenção nela. Eu quero abrir minha ordem de serviço. A ordem de serviço vai abrir no iPad. Esse iPad, um Samsung. Ele não consegue acessar porque ele está com a luva, tem determinadas áreas que ele não pode tirar a luva, enfim. A indústria tem N problemas, então botar N telas no conceito de homem de ferro, cercando o usuário sem que obstrua o campo de visão dele, é um grande ganho, é o primeiro grande ganho. Segundo, botar informações que fazem total diferença para esse operador em campo e dar um conjunto de ferramentas para que ele possa manipular, a gente está falando de outro precedente, outro paradigma. Então, a primeira pergunta que se vem em mente, tem várias, eu estou tentando administrar nosso tempo, é um tema que só nesse vídeo eu consigo explorar diversos aspectos, diversos temas técnicos, mas o principal que eu queria trazer com vocês vocês estão vendo esse arquivo 3D, né? A primeira coisa que vem em mente,
Da onde veio esse arquivo 3D? Bom, eu posso pegar um arquivo 3D, fazer num software de mercado, tal como um 3ds Max, um Blender da vida, e colocar no HoloLens. Sim, é um fluxo. Só que é um fluxo manufaturado, é um fluxo fechado, não atende um gigante, uma empresa de indústria. A indústria trabalha com arquivo CAD. Arquivo CAD, do inglês, é Computed Aided Design. É um desenho assistido por computador. Em prática, nada mais é do que um binário. Só um software CAD vai interpretar aquele binário. Então, os engenheiros usam um arquivo CAD, tem operações booleanas para modelar. Então, um software CAD nada mais é do que uma interface que dá capacidade para o engenheiro, uma pessoa não artística, criar modelos 3D e ter toda uma série de ferramentas e padronizações. Esse arquivo CAD, todo arquivo CAD, existem N softwares do formato CAD, existem N compressões, N pacotes CAD. Exemplo, um arquivo DXF, STP, STP versão 2017, 2018, enfim. A grande sacada de colocar um objeto virtual no HoloLens é converter esse CAD para um formato que o HoloLens não leia. Bom, o HoloLens, como eu disse, nada mais é do que um dispositivo móvel. Então ele tem um hardware, ele tem uma memória limitada, ele tem um processamento muito bom, capaz, tá? Só que muito desse processamento é pautado para reconhecer o espaço, renderizar a interface e tal. Então sobra muito pouco do hardware para a gente utilizar. Então o fluxo principal de desenvolvimento do HoloLens considera otimização. E essa otimização vem muito do mercado de jogos, então como é que eu vou fazer o meu jogo rodar no celular mais fuleira que eu encontrar? Otimização é dinheiro. Quem vem do mercado de games sabe bem essa palavra. Fazer o jogo rodar 60 frames por segundo no pior celular tem uma série de técnicas. Técnicas no nível de script, técnicas no nível de objeto ou no nível depois de aspecto de publicação. Mas enfim, esse objeto 3D que vocês estão vendo e as outras aquele objeto 3D em específico ali, ele foi convertido automaticamente. Nesse caso, a Digital Pace contempla um módulo que é de conversão de CAD para Mesh. É um processo chamado de tessellation. Depois desse processo de tessellation, eu tenho um arquivo binário, resulta no arquivo Mesh High Poly. Para quem não conhece o termo mesh, ele significa malha. Malha nada mais é, trazendo aqueles princípios da matemática que a gente estudou lá no ensino médio. Quando eu tenho um ponto no espaço, eu tenho um vértice. Quando eu tenho a união de dois pontos, eu tenho uma aresta. E quando eu tenho a união de três pontos, eu tenho um polígono. Um conjunto de polígonos forma uma malha, um mesh. E um objeto high poly nada mais é um objeto rico em polígonos. Exemplo, um jogo de videogame, eu tenho um personagem, esse personagem ele é composto por polígonos, texturas e tal. Então, o desafio de converter um arquivo CAD para Mesh, low poly e colocar no HoloLens que renderiza 60 frames por segundo e tem uma paleta de ferramentas para manipular esse arquivo é a grande sacada do HoloLens. Não do HoloLens, da solução que está embarcada nele, assim como pegar um dado de IoT em tempo real do IoT Hub e colocar no HoloLens. Ou fazer uma solução funcionar offline na indústria. Tudo que vocês estão vendo ali está funcionando offline, porque na indústria brasileira a gente não tem acesso à internet, então a gente parte da premissa do conceito de offline first, onde a gente baixa todos os arquivos, um bundle quando a gente tem acesso à internet, e quando a gente não tem acesso à internet, ele consome tudo offline naquele pacote, depois manda a captura de dados analíticos de volta para a nossa nuvem e a gente faz todas as telemetrias e tal. Então, aquilo ali foi um exemplo de assistência operacional. Desculpa, eu estava me distrair com as perguntas ali, depois eu vou já reservar um tempinho rápido para as perguntas, eu vou dar uma corrida aqui. Aquilo foi um exemplo de assistência operacional e o conceito de assistência operacional é eu coloco na mão do meu usuário uma solução e essa solução possibilita com que ele acesse diferentes recursos. Então, o usuário acessa a informação, ele pega a informação como se fosse pegar um asset de uma biblioteca. Quando a gente fala de um conceito de assistência autoguiada, a gente está falando de um conceito diferente. Eu estou falando de uma solução embarcada em um dispositivo imersivo. Quando eu falo dispositivo, abstrai um HoloLens. Pode ser o HoloLens, pode ser um smartphone, pode ser um smart glass. Então, dependente do dispositivo. Esses conceitos são transversais. Então, quando eu falo de assistência autoguiada, eu estou falando de uma solução embarcada em um dispositivo imersivo. E essa solução vai guiar, vai instruir o meu usuário, o meu operador. E ela vai dizer como fazer, o que fazer
e onde fazer. O que você está vendo ali é a tela de um produto da Microsoft chamado de Dynamics Guides. A Microsoft dispõe de uma plataforma chamada de Dynamics 365. Essa plataforma é um bloco gigantesco, atende varejo, atende indústria, atende diferentes segmentos de mercado. E esse grande bloco, ela tem digamos assim, uma seção reservada para tecnologias imersivas. É a grande diferença, a grande destaque da Microsoft em relação ao SAP, por exemplo, que é um competidor deles nessa categoria, é que ela é nativa para tecnologia imersiva. Então ela tem dois produtos, duas soluções out of the box, uma é o Remote Assist e a outra é o Microsoft Guides. E o Guides nada mais é do que uma solução, o produto da Microsoft, para concretizar o conceito de assistência autoguiada. Então, na primeira etapa, o usuário administrador configurou um roteiro, uma ação, um passo a passo. Na segunda etapa que vocês estão vendo agora no vídeo, o operador, o administrador, depois de fazer uma sequência, como se fosse um PowerPoint, onde ele define etapa, a descrição da etapa e os anexos, os objetos que acompanham aquela etapa, ele vai no campo e ele ancora. O conceito de ancoragem dentro de tecnologia imersiva significa fixar, posicionar um objeto no mundo físico. Essa posição a gente salva um X, Y, Z, tem N técnicas de ancoragem especial. Depois eu passo para o André mandar para vocês por e-mail. Eu tenho um artigo só falando sobre isso, só sobre ancoragem espacial, não vamos cair nesse detalhe agora. Mas depois que o administrador ancorou os objetos no espaço, ele salva aquilo ali, aquele pacotinho de informação, e o meu usuário final vai consumir esse pacote de informação. Então, a aplicação diz, ô João, vamos lá, a gente vai consertar essa bomba aqui. Bom, eu vou te dar uma informação mínima, show, a bomba é essa. João, a tua primeira tarefa é travar a válvula 12 polegadas. Aí o João se pergunta, cadê a válvula? Segue essa linha, segue, chegou. Então, aqui está a válvula 12 polegadas, João. Eu quero que tu bote um cadeado e uma etiqueta ali. Entenderam que o HoloLens é um óculos que entende o espaço, ele mapeia o espaço, e por ter consciência de onde está a posição de cada objeto físico, ele projeta objetos virtuais em relação àquele objeto físico. Então eu posso ter desde um asset, como vocês estão vendo ali, um cadeado e uma etiqueta, a uma animação 3D, um vídeo, uma imagem, mostrando para o João como fazer aquele travamento, como fazer aquela ação. E esse conceito de linha pontilhada, existem outros conceitos, outras técnicas para guiar a atenção do operador, ela indica a posição daquele objeto. Olha, João, vai lá nessa outra válvula e bota um lacre e uma etiqueta. Então, o conceito de assistência autoguiada, concretizado na indústria, é uma solução embarcada em um dispositivo imersivo, e essa solução vai dizer o que fazer, onde fazer e como fazer. Para que isso se sustente, para que isso pare de pé, para que essa informação chegue aí na última milha, tem um conjunto de informações que tem que ter por trás. Então, eu tenho um módulo no meu servidor que tem que tratar essa informação, um módulo no desktop que tem que possibilitar o administrador criar as interfaces, eu tenho um módulo de gestão desses pacotes de informação, e eu tenho lá na ponta um player, uma aplicação que renderiza tudo isso. Então não é apenas um aplicativo instalado no HoloLens, é um conjunto de soluções que está por trás para fazer aquilo parar de pé. Então, nesse sentido, a Microsoft e alguns outros players de mercado têm se movimentado nos últimos anos para tentar padronizar formatos, tipos, para ver padrões de arquitetura que eu posso conectar e trazer informação. Para fechar o nosso tempo e dar um espaço das perguntas e respostas, o último conceito que eu trago, o último formato de experiência é assistência operacional. Assistência operacional, eu tenho dois agentes. Eu tenho o operador A, que ele está em campo, e eu tenho o especialista remoto, que ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Na indústria é muito comum aquela história que vocês já devem ter ouvido em alguma mesa de bar, o fulano que vai lá para o Japão, aperta um parafuso e ganha 10 mil, fez isso em uma hora. Eu conheci pessoas literalmente que vão lá para o Japão e apertam um parafuso em uma hora e ganham uma grana preta. A indústria está cheia desses casos. Um especialista sênior, um cara que detém todo um capital intelectual de anos, uma curva de aprendizado que não se treina do dia para a noite, um cara que não se treina do dia para a noite, e que ele é valioso para a empresa e ele deve estar atuando em diferentes frentes ao mesmo tempo. Eu trabalhei no Senai por muito tempo, no Senai de Santa Catarina, e aí, quando a gente trabalhava lá tinha uma frase, um bordão nosso: a indústria não para. A gente até ficava meio bêbado e falava: a indústria não para, mas enfim. A indústria não pode ficar um minuto parada, uma linha de produção não pode parar.
Então, vamos pegar um exemplo de um funcionário que está na Bahia e uma planta no Rio Grande do Sul deu problema. E no mesmo tempo, a planta ali de Santa Catarina deu problema. Só que esse cara só pode escolher uma, porque ele vai passar uma semana no Rio Grande do Sul e depois ele vai passar uma semana em Santa Catarina. Enquanto isso, aquela planta de Santa Catarina está 2 semanas parada. Quanto eles perderam? Agora, se esse operador da casa dele conseguisse instruir minimamente alguém que está lá no campo com o mínimo de capital intelectual a como executar o processo, nossa, e fazer isso em 2 horas e depois resolver o problema de Rio Grande do Sul e ainda ter tempo para ficar em casa ou ter tempo para operar em outros lugares, sonho da indústria há anos. Esse sonho se concretiza agora, seja por meio do HoloLens, seja por meio de um Smart Glass ou seja por meio de um smartphone. Abstraindo o dispositivo, o conceito de assistência remota é 2 operadores fazendo uma chamada de áudio e vídeo, só que a grande diferença aqui do áudio e vídeo é que eles têm ferramentas de manipulação, ferramentas imersivas, digamos assim. O que eu quero dizer com ferramentas imersivas? Quando o cara bota essa setinha aí no espaço e quando ele bota esse risquinho aí no espaço, ele não está riscando a tela do cara. Ele está colocando uma seta em relação àquele objeto. Significa que se eu for perto daquela bomba, olhar ela de baixo, eu vou ver aquela seta fixa no espaço, parada no ar do lado da bomba. Ela não é um risco na minha tela. Se fosse um risco na minha tela, eu ia mover minha cabeça para a direita e a seta ia me acompanhar. Não tem nenhum valor. Parece uma coisa boba, um detalhe simples, né? Mas um exemplo de refinaria, quando eu passei uma semana com o pessoal da refinaria lá, entendendo o caso de uso deles, fazendo toda a arquitetura da solução para eles, esse problema acontece todo dia e eles tentam resolver da forma mais criativa possível. Eles pegaram a câmera de segurança, apontaram lá para ele, e o operador estava com o WhatsApp na mão aqui, aquele ruído infernal na refinaria, não conseguia ouvir direito. O HoloLens ele tem um filtro de ruído, por exemplo, então o áudio sai cristalino. E o HoloLens 2 tem uma coisa bem bacana, que ele tem um indutor craniano. Esse indutor craniano parece que ele... vejo bastante Star Trek, parece que as tecnologias de Star Trek. O HoloLens ele tem o modelo da Trimble, o HoloLens 2 é o XR, o XR10, e ele tem um indutor craniano que nada, não é uma tecnologia avançada, nada de inovador, mas ele manda o áudio via onda pelo teu crânio, né, e não pelo teu ouvido. Claro, tu consegue botar um headset, e o HoloLens tem um headset nativo que tem áudio espacial, mas a grande sacada do HoloLens 2 é que eles botaram o microfone embaixo da lente. Exatamente isso, embaixo da lente. Esse aqui no vídeo vocês estão vendo é o modelo 1, mas só para enfatizar e para exemplificar, aqui tem a carcaça de proteção, ela é grossa, e dentro dele tem três lentes. No conceito de serigrafia, ou no conceito de mídia digital, a gente traz uma lente renderiza o vermelho, outro azul e outro verde. Então, cada uma para um espectro de cor, né, o RGB. Vocês, quando pegam o HoloLens 2 na mão, vocês vão ver que tem três fileirinhas de lente. E no HoloLens 2, a tecnologia de renderização é um pouco diferente. Tem um artigo meu também lá no LinkedIn falando um pouco mais sobre isso. Mas o microfone é quase imperceptível aqui embaixo no HoloLens 2. Eu peguei ele em mãos recentemente, por projeto que eu estou trabalhando com alguns clientes. Ele ainda é muito recente aqui no Brasil. E você vê que tem 2 furinhos, e esses 2 furinhos representam o microfone. Ele não foi botado ali à toa, essa dificuldade de botar ele não foi à toa, porque ele está muito próximo do nariz e da boca do operador. Então o que ele faz é entender qual é o nível de ruído que chega perto da boca dele, antes do operador abrir a boca, isso em tempo real, isso ele faz no back-end. Ele entende, opa, esse é o meu ambiente, esse é o ruído. Ele entende aquele padrão, entendendo aquele padrão, ele aplica o noise remove, usando um software de áudio, qualquer software de áudio tem esse filtro de noise remove, só que você tem que fazer manualmente e tal. Ele faz o noise remove automaticamente em tempo real. E é excelente, a voz sai cristalina. Significa na prática que eu vou lá num ambiente onde tem um barulho infernal, é ensurdecedor o barulho de uma refinaria, fica muito alto, e a voz não sai com nenhum ruído. Nesse teste que a gente fez... Bruno, Opa, é o pode André falar. falando. Nós temos 2 minutos. Show, estou controlando esse tempo, só para fechar agora. Nesse teste que a gente fez, a gente usou o HoloLens 1 e o áudio saiu perfeito. No 2 ele fica, nossa, melhor ainda. Na verdade o outro saiu bom e o 2 fica perfeito. Bom, pessoal, o tema é gigante, eu tentei só passar por cima. A intenção era instigar vocês, mostrar para vocês o que é possível fazer, o que está sendo feito aqui no Brasil.
muitas pessoas não sabem o que está sendo feito no Brasil. Nós, a Digital Page, nós somos pioneiros junto com a Microsoft, a gente é parceiro Microsoft oficial nesse tipo de tecnologia na América Latina, e a gente tem muito projeto, muitos outros projetos que a gente ainda não pode mostrar, cases globais com a Microsoft. Então, o Brasil sim está no mapa, e a gente está aplicando bastante coisa legal aqui. E dúvidas e pautas sobre desenvolvimento, como desenvolver para o HoloLens, qual o fluxo de desenvolvimento, a gente pode marcar outras sessões, outros eventos, e tem eventos só pautados mais do ponto de vista técnico, onde a gente fala só de pauta técnica. A intenção hoje é dar uma visão geral.